Olá a todas e todos e sejam muito bem-vindos a Diga aí Saulo mais uma vez. Nessa semana eu quero falar de um assunto particular meu, que é falar sobre axé, falar sobre candomblé, falar sobre o que o candomblé mudou na minha vida. Bom, desde quando eu fui iniciado, isso há 7 anos atrás, eu comecei a entender que algumas coisas na minha vida começaram a mudar. A primeira delas foi me entender quanto povo, Entender que a minha religião foi uma religião que foi trazida pelos meus ancestrais da África, mas que ela teve esta estrutura aqui no Brasil, Precisou todos eles virem nesse processo de diáspora trazido pelo processo da escravidão, no período de colonização do Brasil. E aí todos eles eram oriundos de algum lugar da África, em alguma região da África, e várias delas trouxeram negros para cá, cada um com a sua cultura, da sua tribo, do seu reino, da sua região. E aí aqui, todos eles se juntaram, na senzala para poder hoje a gente ter o que temos, o candomblé, e poder cultuar todos os voduns, orixás e inquices. Então, o primeiro entendimento que eu tive foi como povo, como raça, entendimento de que nós negros precisamos de alguma forma perpetuar o axé, o candomblé. A outra coisa é a importância dos mais velhos e a importância da oralidade. O candomblé é a religião de que não existe ou não existia, mas para várias coisas ainda não existe, manuscritos dizendo o que fazer e como fazer, Até porque os escravos vieram, como eu contei lá atrás, de vários lugares da África com vários dialetos diferentes. Então, a única coisa que foi quando eles foram aprendendo português foi a conversar dessas formas que eles tinham de cultuar essas energias nas suas regiões e assim começarem a passar isso, Hoje, os terreiros continuam passando esse processo através da oralidade, os ensinamentos, lógico. Hoje com nomes como Mãe Estela de Oxóssi, Macota Valdívia, que foram mulheres fantásticas e que começaram a falar mais disso e a escrever sobre isso. A gente hoje tem manuscritos em que a gente pode aprender alguma coisa de axé, Existem outros historiadores que também começaram a falar sobre a própria história do axé, mas que a gente não fala de liturgia, que isso é um outro processo. Mas através da oralidade se passam os itãs, se passam as histórias, se passam os aprendizados, se passam as liturgias, e assim é passado de mais velho para mais novo, e assim a história vai se perpetuando. Depois disso vem o processo de viver em comunidade. Viver em comunidade é experimentar viver em família, Diferente das outras religiões, o candomblé não vê as pessoas que vivem ali como fiéis, vê as pessoas como família. Ali dentro daquele espaço, todo mundo é tratado como meu pai, minha mãe, meu irmão, meu mais velho, meu mais novo, E a partir dessa lógica é que é criado a lógica de respeito, E de que viver em comunidade é dizer o que afeta em mim, afeta em todos, As dores que afetam a mim vão afetar toda a comunidade. As felicidades que afetam a mim vão afetar toda a comunidade. E isso é fantástico, porque dentro desse processo você começa a quebrar algumas estruturas que é impostas pelo nosso Ocidente, pela forma com que o modus operandi que temos, E que na verdade eu também tinha, antes de entrar no candomblé, que é um processo muito do eu, No candomblé não existe essa coisa de eu, existe essa coisa de nós. Não existe o processo de que eu fiz, eu criei, eu sou detentor disso. Existem as pessoas que estão dentro daquele espaço fazendo, criando e movimentando o axé de uma casa. Então isso também é muito importante.
Depois disso vem a conexão com a minha espiritualidade e a conexão com a minha ancestralidade, né? Quando se é iniciado, você passa por um processo de alinhamento com o seu vodum, o seu orixá, a sua inquice, o seu inquice, né? E nesse processo de alinhamento, você se conecta com a sua subjetividade, se conecta com a sua espiritualidade e se conecta com a sua ancestralidade, né? Saber lidar hoje com um axé é saber lidar com essas três dimensões. E aí, por exemplo, a forma com que eu lidava com a minha espiritualidade era um pouco diferente. Eu fui criado em um modelo espiritual católico, né? Porque minha mãe até hoje é católica e eu também aprendi isso, né? Segui esses passos de que fui batizado, fiz primeira comunhão, me crismei, mas que no candomblé existem também processos e que a gente passa por essas etapas e que são etapas evolucionais e etapas preparatórias para que você ascenda a determinados lugares, né? Eu não vou entrar nessas minúcias aqui porque senão o texto começa a ficar muito complexo e aí para tudo que eu falar vou ter que dizer o significado, mas que futuramente a gente pode conversar desses assuntos também e vai, né? Eu acho necessário. Depois disso, né, dessa forma de lidar e de me conectar com a ancestralidade, de vivenciar a minha fé de forma mais profunda, né, de ver que em que todo momento o meu vodum está presente comigo, porque eu não carrego ele simplesmente aqui, eu carrego ele aqui no meu coração, né? Eu vira e mexe, digo que Deus me fez de Xangô e eu fiz de Xangô a minha vida. Porque para tudo e em todo momento, né, eu converso com ele para saber se ele me permite fazer determinadas coisas. Se ele me permite que eu vá por determinados caminhos, né? Porque, afinal de contas, por uma leitura, como temos uma forma diferente de ser e estar nessa vida, né? Precisamos sim consultar a espiritualidade para assim sabermos se podemos tomar determinadas atitudes ou não, ou se é o melhor momento para isso. E depois disso vem a forma com que a gente lida com o lado externo da comunidade. Muda, de fato, a forma com que você lida com as pessoas. A partir do momento que eu entendo de que eu vivo em comunidade e o que afeta a mim afeta os outros, eu começo a entender que isso vai também para fora dos muros do axé, e que a forma com que eu lido com as pessoas também é assim, né? É uma maneira muito mais empática, muito mais humanizada de olhar a vida, né? Foi uma outra coisa que também mudou na minha vida, foi a forma de lidar com a morte, né? Os africanos, eles entendem que o ciclo da vida é viver, morrer e viver, né? E que é uma coisa que a leitura hegemônica não permite que a gente faça isso, porque é viver, morrer e acabou, né? Não existe um pós-morte. Existe a morte e acabou. E essa forma de ler a vida faz com que as pessoas tenham um absoluto temor da morte, né? De que a morte tem que ser temida e com isso tende a ser muito mais dolorosa a perca de alguém. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer que não é que eu estou dizendo de que a morte não dói, de que perder um ente não dói. É óbvio que dói. Só que a forma com que a gente lida isso é diferente, né? Torna a coisa menos rígida, menos sisuda, menos fria, entendeu? Existe também esses processos de compartilhar esse momento também, de que aquele ente querido nosso não faz mais parte desse plano e de que ele precisa também seguir o caminho dele e a gente precisa seguir o nosso. E que isso também é uma outra leitura que também aprendi a ter com o axé, que é lidar com a morte através de uma outra perspectiva. Eu acho de que com tudo isso, né, com todas essas dimensões que eu vou falando, né, e lógico que eu não aprendi isso da noite pro dia, né? Vou fazer 7 anos de santo e isso foi um processo, né, uma construção, uma aprendizagem, né? Cada mês, semana, mês e ano que se passou, dentro da religião, cada dia que passo fui aprendendo mais
a como ser um humano melhor. Estou no lugar onde eu queria estar? Não estou. Mas eu estou me propondo a ser um humano melhor, né? A cada dia que passa. E eu fico por aqui. Antes de ir, eu quero dizer a vocês que essa camisa que eu estou usando é uma camisa da Candeia, né? Linda, maravilhosa, que eu ganhei de presente. Os donos são 2 artesãos fantásticos, né? Talbert e Ana. E aí eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo para que vocês possam conhecer um pouquinho do trabalho deles. Te vejo aqui na próxima semana, talvez com um assunto menos cabeludo, ou não, para a gente conversar um pouquinho mais e debater. Sigam-me nas minhas redes sociais, que é @saulo_Tarso, e deixa aqui nos comentários o que é que você acha a respeito disso tudo. Um beijo e até a próxima semana.